O Atlantic Center é uma iniciativa portuguesa que é começada a pensar em 2015 e em 2018 passa a uma resolução do Conselho de Ministros e que em 2021 formalmente se cria como uma comunidade de interesse atlântica através da assinatura de uma declaração política conjunta de 16 Estados signatários. 16 Estados de 3 continentes, Europa, África Oeste, América do Sul e América do Norte, e que procura, nesta comunidade de interesse atlântico, olhar para a segurança deste espaço, do espaço atlântico todo, e não de um sentido regional, focada na segurança no seu sentido amplo, e procurando criar, num sentido de estabelecendo prioridades, ações para suprir aquilo que são os vazios que existem. Mas trabalhando sempre num sentido de complementaridade. Trabalha em 3 princípios e 3 pilares. O princípio de todo o Atlântico, o princípio de olhar para a segurança no seu sentido amplo, olhando para a segurança humana, mas olhando também para aquela componente, focando na componente da segurança e salvaguarda marítima no espaço atlântico. E depois, como já referi, a complementaridade. O Atlantic Center não veio para fazer overlapping sobre outras organizações, veio sim, junto desta comunidade de interesse, procurar aquilo que são espaços onde ainda podemos atuar com sentido de complementaridade e de prioridade. E depois trabalhamos em 3 pilares. O pilar do diálogo político, o diálogo do desenvolvimento de conhecimento, o think tanker, porque se não conhecermos, não transformamos, e depois aquilo que é o apoio à capacitação. Esse apoio à capacitação tem muito a ver com os vazios que são encontrados e que, juntamente com os Estados signatários, vamos procurar suprir. Atualmente começámos com 16, em 2024 terminámos com 24 países, em 2025 iniciámos o ano com 25 países e neste momento temos 27 Estados signatários. 7 europeus, 13 da África Oeste, 4 da América do Sul, 2 da zona da América Central e os Estados Unidos. Ora, uma das razões que originou a confluência desta comunidade de interesse atlântica é aquilo que nós designamos dos desafios comuns no espaço atlântico. Os desafios comuns são vários de âmbito social, económico, securitário e de ambiente. E falamos, por exemplo, aquilo que é o incremento da conflitualidade na última década, a conflitualidade entre Estados, aquilo que é os incidentes de poluição, aquilo que é a migração irregular, aquilo que é a criminalidade organizada, mas aquilo que é também e que são as alterações climáticas. Porquê? Começar olhando para aquilo que são a conflitualidade e se olharmos, por exemplo, para a questão do Sahel, a questão da desertificação, a questão do incremento da conflitualidade na última década nesta região e aquilo que tem originado naquilo que é a deslocação de populações sobre isto. E o clima e as alterações climáticas estão também por aí ligados com esta e cria-se esta convergência nesta situação. Portanto, olhamos para as alterações climáticas, naquilo que é o impacto, por exemplo, nas megacidades no continente, e olhamos para o continente africano, aquilo que são cidades que, fruto da deslocação, fruto daquilo que são as alterações climáticas, transportam as pessoas e os jovens para as cidades, aquilo que são cidades superpovoadas. E quais são as consequências desta superpopulação das cidades? O impacto que ela tem. Olhando para aquilo que é, por exemplo, um dado de 2040 em que teremos 12 milhões de jovens a entrar no mercado de trabalho no continente africano. O que é que daí advém? O que é que daí resulta para esse impacto? E vimos aquilo, por exemplo, que é o impacto da migração irregular numa das rotas mais mortíferas para a Europa, que é a Rota das Canárias. Aquela deslocação que existe e, portanto, impede aquilo que é também o impacto das alterações climáticas. E outra são as infraestruturas críticas. De regra geral, dependemos deste espaço atlântico por recursos naturais, falamos da pesca, falamos nos recursos minerais, falamos naquilo que é a preservação do ecossistema marinho,
Falamos nas questões energéticas, da energia, e o espaço atlântico é um espaço onde temos velhos e novos produtores de petróleo e de gás natural. Falamos naquilo que é a contínua demanda de energia que vamos ter. Falamos naquilo que é o comércio marítimo e a importância para a economia global desse mesmo comércio marítimo. E falamos naquilo que é, não direi uma novidade, mas que se chama a convergência digital. 60% do produto interno bruto está muito ligado a infraestruturas que sofrem com as alterações climáticas. E vemos isso nas infraestruturas marítimas, neste caso, os portos. Eu dou vários exemplos daquilo que aconteceu. Tivemos, por exemplo, aquilo que foi as chuvas torrenciais em Valência, o impacto que as alterações climáticas têm no ecossistema marinho, e vejamos aquilo que foi, muito recentemente, o relatório que sai, o impacto no upwelling no Golfo do Panamá. O que é que isto altera em termos das comunidades que dependem do mar e que, não tendo essa capacidade de utilizar enquanto meio de subsistência, se olharmos para os jovens, como é que eles derivam para outros aspectos que depois impendem nas questões de segurança. Portanto, as alterações climáticas convergem elas também com estas dinâmicas daquilo que são os desafios comuns no espaço atlântico. Ou seja, aquela ideia de alterações climáticas só impactantes na componente ambiental vai e ultrapassa isto e passa a estar nesta convergência os aspectos de segurança, segurança no seu sentido amplo, a segurança alimentar, a segurança da saúde, mas também aquilo que é a segurança marítima e a salvaguarda marítima. Às vezes somos, por natureza, territoriais, eu costumo dizer land-centric, olhamos como se os problemas estivessem balizados por aquilo que é o nosso espaço territorial terrestre, mas de facto aquilo, eu dou isto o exemplo daqueles países que são, chamam-lhes Small Island Development States, que eu digo que quando olhamos para a sua componente marítima, se agigantam. É um bocado como Portugal. Tem o seu espaço territorial confinado, tem o seu espaço insular, mas quando fazemos o somatório daquilo que é o espaço de território marítimo soberano, de jurisdição e de responsabilidade, vimos de facto como este espaço é impactante naquilo que é a perspectiva da soberania do Estado sobre aquilo. Temos que estar todos envolvidos, temos que escutar a ciência. É muito importante escutar a ciência. O que é que a ciência nos diz sobre isto? O que é que o conhecimento nos diz sobre isso? Escutar as comunidades locais, escutar aquilo que é a perspectiva nacional. E, de facto, a perspectiva de segurança e defesa entra nisto. Eu dou aqui um exemplo muito recente que foi aquilo, mais uma vez, um evento extremo climático em Bahia Blanca, em março deste ano, na Argentina, onde, um pouco como aconteceu em Cabo Verde, choveu em 2 horas aquilo que normalmente chove num ano. E aí, de facto, a sociedade teve que reagir. A sociedade teve que encontrar aquilo que é o passo para a resiliência, voltar ao normal. E nisto, claramente numa abordagem de toda a sociedade, as Forças Armadas, as Forças de Segurança, a Proteção Civil, os organismos, aquilo que é uma colaboração interagência e, em caso de necessidade, multiagência. E vemos o caso dos incêndios, onde temos que recorrer, e dou o exemplo de Portugal, àquilo que é os apoios da União Europeia, para fazer, portanto, esta ideia que claramente temos que olhar. Não há país isolado, não há agência isolada que consiga fazer face a estes desafios comuns. E, portanto, exige de todos, e desta comunidade atlântica, por exemplo, cooperação, continuação da cooperação, a continuação do diálogo, aquilo que é a adaptação a este novo normal, mas, acima de tudo, a ação. Porque, muitas vezes, paramos pelo diálogo político, paramos pelo desenvolvimento do conhecimento e depois a ação é limitada. E, portanto, é preciso mais ação. Mas para isso é preciso melhor ciência. A ciência está, o conhecimento em perfeita mutação. Eu costumo dizer, é mais fácil inovar na tecnologia que inovar nas pessoas. Este é um grande desafio, inovar as pessoas.
A tecnologia é fácil, não se queixa, e é fácil mudá-la e transformar. Mas essa inovação tecnológica ajuda-nos também a transformar aquilo que é este processo e, claramente, nas alterações climáticas também. O Atlantic Center tem trabalhado já com inúmeras agências das Nações Unidas. Este é fundamental. Ter sempre presente o princípio da complementaridade. As Nações Unidas têm um papel importantíssimo, fundamental, que vão continuar a ter no seu tempo próximo e futuro. E o Atlantic Center será mais uma organização, mais uma iniciativa que estará na sua ação e desenvolvimento nessa mesma procura e objetivos que são, de alguma forma, comuns nesta perspectiva. E a agenda do clima e de clima e segurança, que ainda não está respaldada de forma plena naquilo que é, se olharmos para a Convenção das Nações Unidas, a Convenção do Mar, a BBNJ, a nova Convenção para o Alto Mar, ou mesmo aquilo que é a Convenção para as Alterações Climáticas das Nações Unidas, procuraremos, e nesse sentido, também nós, ao nosso nível da Atlantic Center, apoiar este é o trabalho desenvolvido.